Tava com saudade. Estava com saudade de mim? Olha lá, hein? Tava com saudade de vocês. O tempo que nós ficamos aqui foi muito bom. E aí, fez com que nós quiséssemos replay por muito tempo, né? Então, eu agradeço a Deus. Já quero agradecer ao pastor Luiz, a toda a igreja, o pastor Jair que não está, mas de certo que preocupado está com o que está acontecendo aqui. Então, eu quero agradecer a todos vocês também. Eu sou grato a Deus por poder hoje trazer algo da parte de Deus, mas quero antes perguntar se você está feliz de estar aqui. Nesse domingo, poder adorar a Deus, poder mais uma vez cultuar o nome do Senhor. Estou aqui, como o pastor já apresentou, com a minha esposa, meu filho, a Tamires, o Thomas, a dupla TH, essa ela nem sabia, a dupla TH, a Michele, Claudinez, nossos amigos que também caminham conosco já há muito tempo, já família, né? Então, é isso. Queria que vocês abrissem a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Mateus 14, versículo 22, nós vamos ler até o versículo de número 33. Mateus, capítulo 14, nós vamos ler do versículo 22 até o versículo 33. Antes de eu começar, eu sempre costumo dizer algo, de que quando nós estamos aqui para ouvir a palavra de Deus, nós devemos eliminar uma coisa chamada coincidência. Às vezes nós oramos nos nossos lares, às vezes nós pedimos respostas para Deus, às vezes nós clamamos a ajuda do Senhor, mas quando a palavra de Deus vem até o nosso coração, nós às vezes achamos que é uma mera coincidência. Mas não é, porque nós cremos num Deus vivo, num Deus que fala. Amém? Amém? Então tome cuidado com as coincidências. Porque hoje eu acredito que não por causa de mim, mas por causa da sua palavra, por causa da sua igreja, Deus fala. Amém? Todos acharam aí? Diz assim a palavra do Senhor. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E todos, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E, prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Amém? Glória a Deus por isso, glória a Deus por essa palavra. Hoje, o título da mensagem é: cuidado, ventanias acontecem. Diga para quem está do seu lado: tome cuidado, ventanias acontecem. Elas acontecem. Queria falar um pouco sobre imprevistos. A nossa vida, ela é cheia de imprevistos. O que são imprevistos? Ora, se não algo que nós não planejamos, vem sobre nós. Há uma situação externa, vem sobre nós.
Muitas vezes nós estamos no nosso dia a dia, recebemos um telefonema. Nesse telefonema, pronto, às vezes algum desastre, algum acidente, algo acontece com os nossos entes queridos ou no nosso local de trabalho. Acontecem, essas coisas, elas acontecem. Quando nós falamos de imprevistos, eles são comuns para nós. Esses dias eu estava assistindo um documentário sobre o acidente que aconteceu com o avião daquele time de futebol chapecoense. Vocês ouviram falar desse acidente? Se eu não me engano, quantos anos fazem? 2 anos. E o Netflix tem um documentário que fala e vai falar da família de alguns jogadores e dos jornalistas que estavam naquele avião. E assistindo aquela reportagem, eu fiquei pensando, mas eles não planejaram nada disso. A maioria daqueles jogadores que estavam naquele avião, é engraçado que vai contando a história, o time da Chapecoense era um time com um baixo investimento, um time que não é muito popular, nós não ouvimos falar muito, como Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, não é verdade? Tem corintiano aí? Meu Deus, é forte. Meu Deus, olha, nem vou tocar nesse assunto. Mas a Chapecoense é um time de baixo investimento. E o time, ele saiu da Série D, passou pela Série C, foi conquistando até chegar na Série A. Eles foram disputando campeonatos, vencendo, chegando nas finais, até disputarem um campeonato internacional. Chegaram na final do campeonato internacional. A cidade de Chapecó parou. E eles iam participar do primeiro jogo em Bogotá, e o segundo jogo seria em Chapecó. Imagina a felicidade que estavam aqueles jogadores. Imagina a felicidade que estavam os familiares. É legal que a moça que estava dando a reportagem, ela falou assim, que era provavelmente o momento de maior ascensão de cada um daqueles jogadores. A cidade nunca foi tão importante, os jornalistas eram conhecidos, agora trabalhando na Globo, dando entrevista para muitas pessoas. De repente, uma tragédia. Claro que hoje nós entendemos um pouco mais sobre o que aconteceu, os motivos que fizeram com que aquilo acontecesse, mas aqueles que estavam lá não sabiam disso. Imaginem como foi a reação da família. Imprevistos acontecem, situações nos sobrevêm, adversidades nos chegam, ventanias, elas acontecem. Ventanias, elas acontecem. Está aguardando, né? Ventanias podem acontecer. O que aconteceu, eu fiquei pensativo com aqueles jogadores. Mas será que a palavra de Deus, a Bíblia, tem algo a nos dizer sobre imprevistos? Sobre ventanias que podem ou não acontecer? Nós lemos um texto que é muito conhecido, que fala, nós podemos dizer que é quando Pedro anda sobre as águas, não é verdade? Pedro, ele anda sobre as águas, mas até Pedro andar sobre as águas, muita coisa acontece. Eu gostaria de pedir a sua atenção e pedir para que você voltasse comigo até aquele tempo, até a cidade de Nazaré, para nós entendermos exatamente o que estava acontecendo até Pedro andar sobre as águas. Amém? Nós entendemos, e lendo pela palavra de Deus, alguma coisa estava acontecendo. Jesus estava pregando, a sua popularidade estava crescendo, havia muitas curas, muitos sinais que ele realizava, e aquilo começava a incomodar toda uma estrutura da sociedade. Os fariseus, que eram os religiosos da época, diziam, ele é um charlatão. Ele brinca com as coisas, ele chama o Deus que nós muitas vezes não ousamos dizer o nome, ele diz que é pai dele. Esse homem fala que Deus é pai dele, ele não pode brincar assim com essas coisas. Agora, Herodes, que era vamos dizer assim, a elite política, também escuta falar sobre Jesus, também
ouve boatos sobre aquele Jesus. E quando Herodes fica sabendo daquilo, ele acha que Jesus nada mais é do que João ressuscitado. João Batista, todos sabem que ele teve a sua cabeça decapitada. Amém? João teve a sua cabeça decapitada. Por quê? Porque João, ele não temia a nada nem a ninguém, a não ser o Senhor dos senhores. João, ele não tinha amor à própria vida, ele amava mais a Deus do que a si mesmo. João é um exemplo para mim, hoje e para você, de que nós devemos levar as coisas de Deus a sério. João dizia para Herodes que ele não poderia casar com a sua cunhada. E aquilo deixava Herodes um pouco chateado, e a mulher também. O que acontece? No aniversário de Herodes, ela fala para a filha dela apresentar uma dança, fala assim, dança para o seu tio. E aí ele vai propor uma proposta para você, ele vai propor algo. Se ele gostar da sua dança, ele te fará uma promessa. Aí sabe o que você pede? A cabeça de João. Mas isso não poderia acontecer com o homem de Deus, né? Deus vai proteger João, não vai? A cabeça dele não pode ir para um prato, porque ele honra a Deus, não é verdade? Não. Deixa eu falar uma coisa. Às vezes, nós achamos que por seguir, amar, temer a Deus, as coisas, elas vão tudo bem. As adversidades, elas não virão. Mas calma, adversidades acontecem, ventanias, elas podem acontecer. Não devemos medir uma situação, olhar para ela e dizer, ah lá, ó, João não temia a Deus, né? Se ele temesse a Deus, vocês não acham que ele não teria sua cabeça cortada, estaria vivo aqui entre nós, né? Mas João temia a Deus. E nós vamos entender que medir uma situação, olhar para ela e falar, João só fez isso porque ele pecou. Está um pouco equivocado. Porque adversidades acontecem. Às vezes na minha e na sua vida, você pode pensar assim, aqui a minha vida está indo tudo mal. Eu tenho muitos problemas. Aonde eu tenho errado? Será que eu devo orar mais? Aí já vem aquela culpa. Eu não orei 3 horas da manhã essa semana. Meu Deus, é forte, né? Eu não levantei de madrugada para orar. Deve ser por isso que os problemas estão vindo com tanta força. Eu já sei. É o jejum. Será? Sou só eu que penso assim? Ou ninguém mais pensa que quando as coisas dão errado, parece que a culpa é nossa? Parece que nós erramos de alguma forma. Mas as adversidades, elas acontecem. E às vezes pode ser um sinal de que está indo tudo bem. É um pouco difícil ouvir, mas eu vou repetir. Às vezes as adversidades podem ser um sinal de que a nossa vida está indo tudo bem com Deus. Amém? Pois bem, Herodes manda cortar a cabeça de João. Jesus, quando ouve essa notícia, a Bíblia vai relatar que ele deseja ir orar. Quando ele sai da onde ele estava de Nazaré, ele pega um barco, imaginem a situação, e ele vai até um lugar deserto. Só que a multidão, quando viu que Jesus saía por barco, ia pela água, a multidão começou a seguir Jesus pela terra. Até onde ele vai? Vamos seguir ele. E Jesus, ele estava aflito, seu primo acabara de morrer. Ele queria orar. Deixa eu perguntar uma coisa para você. O que você faz quando você recebe uma notícia ruim? Às vezes nós falamos com todo mundo. Às vezes as redes sociais, elas são os nossos maiores companheiros. Porque lá nós desabafamos. No WhatsApp nós conversamos. E o Senhor dos Senhores fica sem ser ao menos consultado. Jesus dá um exemplo de que quando o primo dele morre, a Bíblia diz que ele quer orar. Ele quer ir orar. Ele quer falar com Deus. Ele quer conversar com o Senhor. Você recebeu uma notícia ruim? Fala com Deus.
tudo indo muito mal, fala com Deus. Jesus, quando ele chega ao lugar isolado, sabe quantas pessoas por terra vão para perto dele? Seguindo ele por terra. Ele ia pelo mar, procurando um lugar para orar. Aproximadamente, só de homens, 5.000 pessoas seguiram Jesus. E sabe o que Jesus diz quando encontra com eles? Talvez nós diríamos: olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tenho andado já há pelo menos 1 ano caminhando com vocês. Deixa eu ficar sozinho um pouco, por favor. Deixa eu quero só orar. Mas Jesus não faz isso. Jesus, a Bíblia diz que se compadece da multidão. Jesus se compadece daquelas pessoas. Lembrem, ele estava com o coração apertado. Às vezes, você está com o coração apertado e aparece alguém com um problema idêntico ao seu, e o seu sem resolver. Vou dar um exemplo: você está passando por um problema financeiro. Vem alguém te contar dos problemas financeiros. Já aconteceu isso com vocês? Às vezes você está passando por problemas emocionais, vem alguém falar dos seus problemas emocionais. Deixa eu falar, não é porque você está passando por um momento de turbilhão em sua mente que você não pode ajudar. Deus me chamou, Deus te chamou, como foi falado, nós somos a carta para que em todo momento nós preguemos o Evangelho. A todo momento, independente se o nosso coração ele está feliz, ele está triste, as pessoas elas precisam ouvir que ainda existe salvação nessa terra. Louvado é o nome do Senhor. Às vezes no seu trabalho você vai estar triste, você está com o coração apertado. Vem alguém, senta do seu lado e fala assim: ô, você não sabe o que aconteceu esse fim de semana. Aí você tem vontade de falar assim: você que não sabe o que aconteceu comigo. Mas aí na verdade a gente para ouvir o que o outro tem para dizer. Já aconteceu com você? Às vezes você para ouvir o que o outro tem para te dizer e você está com o coração aflito. Alguém te liga e fala: eu preciso de um conselho. Você fala: eu é que preciso. Louvado seja o nome do Senhor. Você é um escolhido de Deus. Você é uma escolhida de Deus para levar aquilo que Jesus fez. Levar cura aonde não existe. Levar uma palavra de consolo. A gente crê verdadeiramente que o Espírito de Deus habita em nós, porque se o Espírito de Deus habita de fato em nós, algo de Deus tem que haver em nós. Concorda comigo ou não? Se o Espírito de Deus, ele habita dentro de mim, parte das minhas ações vão se assemelhar com quem? Com Deus. Agora, vai ter guerra, né? Vai ter guerra dentro de nós, porque a nossa carne vai dizer: deixa para lá, deixa essas pessoas de lado, pensa em si mesmo, pensa nos seus problemas. Se você não pensar em você, quem vai pensar em você? Se você não lutar por você, quem vai lutar por você? Deus pelejará por você, Deus pelejará por mim, Deus pelejará por nós. Você acredita nisso? Louvado é o nome do Senhor. Às vezes a gente pensa: se eu não lutar por mim, quem vai lutar? Existe um Senhor no céu que olha para tudo que nós estamos fazendo aqui, não só aqui no culto, mas em todos os momentos das nossas vidas. Você acredita nisso? Deus quer me usar, Deus quer te usar, mas às vezes por causa dos nossos problemas nós não permitimos que Deus assim o faça. Jesus fez diferente. Jesus, ele alimenta uma multidão. É nesse episódio em que ele alimenta uma multidão. Com o quê? 5 pães e 2? 5 pães e 2 peixes. Ele alimenta toda essa multidão. Às vezes a gente vê esse fato sozinho, mas Jesus estava com o coração aflito, e mesmo assim ele chega para os discípulos e diz: alimentem vocês as multidões. Aí os discípulos olharam para ele: mas Jesus, você está vendo que tem 5.000 pessoas? Às vezes a gente acha que a gente quer ensinar Deus, né? Deus fala assim:
Fala para alguém do meu amor. Aí a gente fala, mas você não está vendo como é atribulada essa pessoa, Jesus? Às vezes a gente quer ensinar Jesus como agir. Jesus fala assim, dão de vocês para eles o que comer. Aí fala, mas só tem 5 pães e 2 peixes. Se eu fosse Jesus, eu falaria, vocês não me ouviram, não? Falei para alimentar. Aí Jesus fala assim, não, peraí, então vem cá, traz os 5 pães, traz os 2 peixes, eu vou orar. Ele ora e distribui para todo mundo. Todo mundo come. É só acreditar. É só acreditar. Deixa eu falar para você. É só acreditar. É só acreditar que Ele vai fazer. Não que nós podemos, não que eu posso, não que você pode, mas o que está em mim, o que está em você, o Espírito de Deus, Ele pode agir, Ele ainda age, Ele ainda está aqui, Ele ainda faz maravilhas. O Espírito de Deus ainda faz. Mas veja que Jesus, Ele alimenta toda essa multidão. Depois de despedir da multidão, nós entramos. Acompanha comigo, capítulo 14, versículo 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Está vendo? Jesus então fala assim para os seus discípulos, olha, seguinte... Vão para o outro lado, peguem o barco, vão embora, enquanto eu vou despedir o pessoal. Vou falar com eles, às vezes o pessoal quer receber uma palavra. E os discípulos vão embora. Quando os discípulos estão indo embora, assim como ordenou Jesus, Jesus disse, vão. E eles foram. Jesus ordenou e eles pegaram o barco e obedeceram a ordem de Jesus. Quando eles chegam algum tempo, alguma distância mar adentro, vem um vento muito forte. Esse vento muito forte começa a bater sobre a água. E isso formam-se ondas. Deixa eu perguntar, alguém já andou de barco aqui? Levanta a mão quem já andou de barco. Bastante gente. Vocês repararam na água quando você estava no barco? Assim, dá uma coragem para pular. Quando eu fui, eu falei, meu, isso aqui eu acho que eu ficava melhor lá na terra, hein? Sabe quando você pergunta assim, para que eu estou fazendo isso? Você vê aquela água do lado assim, você fala, meu Deus, que isso? Agora, já dá para imaginar num barco... Há 2000 anos atrás, eu acho que os piores de hoje não se comparam com os melhores daquela época. Mas vamos imaginar. Será que eles estavam olhando o mar face a face? Aquelas ondas começando a bater e às vezes até entrar no barco? Mas, foi uma ordem de quem que eles fossem? Jesus. Quem é que mandou eles entrar no barco? Jesus. Quem mandou eles irem? Jesus. Às vezes, seguir a ordem, uma palavra, ou a palavra de Deus, não significa sucesso. O nosso tipo de sucesso. Seguir a palavra de Deus, nem sempre quer dizer que tudo irá bem. Por quê? Porque ventanias acontecem. Vendavais acontece. Situações adversas acontecem. Imprevistos acontecem. Será que os discípulos ali dentro não pensaram, olha, gente, imagina Pedro senta com eles e fala assim, gente, é o seguinte, para mim já deu, tá? Para mim já deu. A gente segue esse homem, a gente largou a nossa profissão, nós largamos tudo que nós fazíamos. Nós dissemos para ele que a gente ia seguir ele para onde ele fosse. Agora sabe o que ele faz? Manda a gente embora. Olha essa situação aqui, vocês estão vendo essa água? Para mim já deu. Eu não acho que a gente sai daqui vivo, tá? Mas se a gente sair, para mim já deu. Será que a gente não pensa assim às vezes? Esse negócio de cristão,
contra o mundo, já deu. É muita luta. A gente diz para Ele que a nossa vida pertence a Ele, que a nossa alma é dele. Mas olha isso aqui. Olha o que a gente está vivendo aqui. Isso aqui é vida. Isso aqui é vida. Situações acontecem. Imprevistos acontecem. Vendavais acontecem. Pois bem, depois de que eles começaram a andar, Jesus finalmente ele consegue orar. Lembra que ele estava ainda com o coração aflito do que aconteceu com João? A cabeça dele num prato. Jesus consegue orar. Eu imagino que deve ter sido um alívio. Eu até falo aliviado, porque eu imagino Jesus querendo falar com o Pai. Jesus desejando falar com o Pai. E essa é uma situação que ilustra muito bem as nossas vidas. Nós, indefesos, num barco. Tempestade não vendaval, ondas altas para a direita, para a esquerda, pensando em desistir. Olha para frente, nada. Olha para trás, nada. Ilhado. E Jesus no monte orando. Hoje, à destra do Pai, intercedendo por mim e por você. Nós, em situações ilhados, repare o que diz o versículo de número 24. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra. O barco já... Eu fiquei, quando eu li, eu pensei, por que Mateus, ele escreve que o barco estava longe? Qual é a necessidade de falar que já estava a muitos estádios da terra? Já estava muito longe da terra. Sabe por quê? Porque Mateus quis que nós hoje, ao lêssemos isso, ou aqueles primeiros leitores da palavra, entendessem que nessa situação não dava para voltar. Não dava para voltar. Deixa eu falar uma coisa para você. Não volte. Não volte. Não volte. Mas aqui o tempo não volte. Mas aqui o vento não volte. Mas aqui está todo mundo conspirando, pensando em desistir. Não volte. Não volta, não volta, não volta. Louvado é o nome do Senhor, não volte atrás. Por isso que Mateus, ele claramente diz, eles estavam distantes da terra. Por quê? Porque se olhasse para trás e falasse, eu vou voltar, saberia que não é mais possível. Não volte. Porque Ele já está vindo na minha e na sua direção. Louvado é o nome do Senhor. Tem alguém entendendo? Não volte. Não pense em voltar, porque Ele já está vindo na nossa direção. Jesus Cristo já está ao nosso caminho. Louvado é o nome do Senhor Jesus. No versículo de número 25, diz assim: na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Jesus é maravilhoso. Jesus, Ele é tudo isso que nós louvamos nesses 3 louvores que nós dissemos aqui. Ele é o autor da vida. Se Ele é Deus, Ele pode sim andar sobre as águas. E eu, irmãos, eu creio nisso aqui. Eu creio que Ele andou mesmo, sabe? Às vezes eu olho para uma água e falo, não é possível alguém andar. Não é possível. Andar sobre as águas é demais, né? Tenta imaginar. Mas eu creio. Aqui uma sua mente não consegue contemplar, mas eu creio. Não, mas eu não consigo imaginar, eu creio. Eu creio. Jesus andando sobre as águas, em direção a eles. Quando Jesus se aproxima, é aí que está o problema.
quando eles do barco, com medo daquela situação da ventania, quando eles olham para Jesus, o que eles dizem? Mestre, você veio! Você é aqui, mestre! Obrigado pela tua presença! Nós achávamos que iríamos sucumbir. Não, eles não disseram nada disso. Sabe o que eles disseram? É um fantasma. Vocês já imaginaram Jesus olhando e falando assim, gente, assim fica difícil. Assim fica difícil. Tem ensinado, falei. Vocês viram tantas coisas. Está me chamando de fantasma. Não, fantasma é demais, né, pastor? Fantasma. Não, está de brincadeira. Mas Jesus não faz isso. Eles ficam com medo. E chamam e gritam que está vindo um fantasma em direção a eles. O medo cega os nossos olhos. O medo faz com que nós enxergamos o que é branco, bege, o que é azul, marrom, o que é amarelo, verde. A gente fica perdido. O medo trava. O medo fez com que eles olhassem para aquele homem que eles andavam juntos. Pedro teve a sua sogra curada, gente. A sogra. Os irmãos estão rindo, tem uns irmãos rindo. Meu Deus, é forte. Pedro recebeu o milagre de ter uma cura sobre a vida da sua sogra. Eles viram milagres. Eles viram muitas coisas, os discursos maravilhosos. Lembra do Sermão do Monte? Jesus já tinha falado. E ao olharem para Jesus, eles me chamam de fantasma. Mas é muito fácil a gente aqui, 2000 anos depois, culpá-los, não é verdade? É muito fácil a gente aqui numa igreja, a gente nem no barco tá, falar, falta de fé. Seria mais fácil se nós olhássemos a situação e pensássemos, por que eles fizeram isso? Por causa do medo. Por causa do medo. E para andar com Jesus, Ele vai fazer com que nós percamos os nossos medos. Ou então, nós vamos ficar parados. Jesus vai pedir para que nós arrisquemos. Arrisque. Sabe, eu estava lendo um pouco sobre o mercado financeiro, é muito engraçado, porque quando as pessoas investem, quanto maior o risco, maior o retorno, não é verdade? Quanto maior a segurança do seu investimento, menor o retorno. Você quer botar seu dinheiro na poupança? Tá legal, saiba que você não vai receber nada. Agora, se você colocar o seu valor monetário em ações de risco, pode ser que você ganhe muito dinheiro. Ou seja, nesse mesmo raciocínio, o risco traz maiores benefícios. E é por isso que Jesus, quando fala assim, olha, Jesus, em vez de falar, por que vocês me chamaram de fantasma? Ele fala, sou eu, não temam. Aí Pedro, eu gosto de Pedro, gente. Pedro olha e fala assim, é o mestre, é? É ele mesmo? Porque se for o mestre, se for ele, as coisas mudaram. Se for ele de verdade que está vindo me socorrer, as coisas mudaram. E se for ele, eu vou pedir, deixa eu andar sobre as águas. E se for ele de verdade, eu vou andar. E Pedro arrisca. Ele é maravilhoso, Pedro é maravilhoso, ele arrisca. Ele fala, se é o Senhor, deixa eu ir ter contigo. Às vezes a nossa segurança nos impede de avançar. O lugar seguro nos impede de vermos grandes milagres. Sabe uma coisa que eu sempre reparei, que a Bíblia fala sobre imposição de mãos? Lá em Marcos 16 ela diz assim, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão... Eu fiquei pensando, por que precisa impor a mão?
Não dava para Deus, Ele é todo poderoso, não é? Vocês concordam comigo que Deus tem todo o poder? Que Deus tem todo o poder, não é um pouco de poder, nem muito poder, Ele tem todo o poder. Se Ele tem todo o poder, por que Ele precisa da nossa imposição de mãos? Imporão a mão sobre os enfermos e estes serão curados. Porque se eu imponho a mão sobre o enfermo, isso é um ato de fé. Eu já creio que a cura poderá acontecer. É um risco, não é? Já para pensar, alguém está passando na rua e você fala, eu vou orar por ele, eu vou impor as mãos sobre ele. Já pararam para pensar nisso? Só que pode ser que venha aquele sentimento de, e se alguém ver? E se alguém notar? E se alguém falar que a gente é doido? E se alguém falar que eu não bato bem da cabeça? E se alguém falar, e se? Pedro não pensou muito nesse e se. Ele foi. Deus quer que também, assim como Pedro, nós arrisquemos em Deus, na vida com Deus, ousar ir um pouco além do que a gente vai. Amém? Ousar ir além do que a gente faz, fazer mais do que normalmente nós fazemos, amar mais do que normalmente nós amamos, perdoar um pouco mais do que normalmente nós perdoamos, olhar no olho um pouco mais do que nós olhamos, respeitar um pouco mais do que nós respeitamos, viver uma vida com Deus um pouco mais intensa do que nós normalmente vivemos, louvar a Deus com um pouco mais de ímpeto no coração do que normalmente nós fazemos, viver uma vida que agrada a Ele com um pouco mais intensidade do que normalmente nós fazemos. Arriscar em Deus, arriscar em Deus. Pedro, ele faz isso. E o que Jesus fala para ele? Vem. É nessa hora que eu falo, olha, falar para ir eu até falaria, mas agora, ele ó, saiu do barco e foi andando em direção a Jesus. Ele foi andando em direção a Jesus. E a Bíblia vai falar que ele também andou por sobre as águas. Pedro andou por sobre as águas. Ele andou sobre as águas, um homem como eu e você. Você é pecador? Eu também. Pedro era pecador? Negou Jesus? A ponto de que uma hora Jesus fala para ele, para trás de mim, Satanás. Ah não, aquilo. Isso aconteceu com Pedro, porque essas coisas só aconteciam lá. Se a gente parar para pensar, hoje nós louvamos aqui sobre Atos 2. Atos 2 fala quando o Espírito Santo é derramado sobre os discípulos. E daí, a partir daí, o Espírito Santo é derramado sobre a vida daquele que entrega a sua vida. E Pedro andou sobre as águas antes disso. Antes da plenitude do Espírito Santo ser derramado. Muito corajoso. Muito corajoso. Mas ele ousou sair. Jesus fala, vem, ele vai. E anda um pouco sobre as águas. Só que, olha comigo, o versículo 30. Abre aí, o versículo 30. Mateus 14, 30. Mateus 14, 30. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Diz assim, reparando porém, na força do... O que ele teve? Medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Eu gosto disso. Quantos metros será que ele ia andar se ele não reparasse no vento? A gente não sabe. Mas
As ventanias acontecem. Imprevistos surgem. Coisas que nós não esperamos nos sobrevêm. Cabe a nós mantermos o foco na ordem dada por Jesus. O que Jesus disse? Pega o barco, vai para o outro lado. Ah, mas pega o barco, vai para o outro lado. Pedro, vem. Fixo, vou. A partir do momento que nós olharmos para a situação que nos sobrevém, aqui é muito claro. Pedro afunda. Pedro afunda. Pode ser que hoje nós entramos aqui com um sentimento de que eu estou afundando na fé. Eu estou literalmente submergindo. Eu não encontro mais forças aqui. Eu estou a ponto de desistir. Aqui eu só venho porque se tornou uma rotina. Eu venho porque talvez alguém vai me ligar. Eu venho, mas eu estou afundando. E eu sei que eu estou afundando. Porque quem afunda, irmãos, sabe que está afundando. Quem afunda, sabe que está afundando. Não tem como afundar, a água começar e falar: nossa, tá tranquilo aqui, né? Ó, tá tranquilo, nado crown, saio daqui, tranquilo. Quem afunda, sabe que está afundando. Tome cuidado, porque não é mera coincidência. A palavra de Deus, ela é mais penetrante que uma espada de dois gumes. Ela é capaz de discernir as intenções do nosso coração. É capaz de, num culto como esse, como há 7 anos atrás, eu sentei lá no fundo da igreja e pensei: esse homem está falando diretamente comigo. Ele não me conhece, ele nunca me viu, ele está falando da minha vida. Mas não, isso é a palavra de Deus, que adentra o nosso coração e faz com que nós saibamos de que é o Senhor que fala conosco. Eu estou afundando. Só que Pedro também nos ensina que ao afundar, a gente precisa tomar uma providência que é: grita, grita. Mas não grita para homem nenhum. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Não grita para ninguém. Ele disse assim: salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Se você está afundando hoje, porque um dia também já andou sobre as águas e teve uma vida de fé, fique tranquilo. Tempestade acontece, mas não deixa de gritar, porque Ele ainda escuta a nossa voz. A oportunidade ainda está dada. O Senhor ainda é real. Ele é real. Ele é mais real do que vocês estão me vendo aqui. Ele é real. Ele é o Senhor. Glória a Deus. Pedro grita: salva-me. E Jesus diz o que para ele? Eu não falei para você? Às vezes eu me coloco no lugar de Jesus e eu monto algumas frases minhas. Eu não falei para você? Qual foi a ordem que eu te disse, Pedro? Eu não disse: vem. Por que você parou? Por que você parou? Pedro, não estou ouvindo, acho que tem muita água na sua boca. Não, brincadeira, essa parte. Percebe
que Jesus não faz nada disso. Jesus é maravilhoso. Jesus é misericordioso. Jesus, Ele entende a minha e a sua tribulação. Você acredita nisso? Deixa eu perguntar uma coisa. O que você está passando? A Bíblia diz que Ele se fez homem. E assim, Ele sabe quais são as nossas aflições. Ele veio até nós para sofrer o nosso sofrimento. Ele se dirigiu até mim e até você. Não sei como o Senhor te encontrou da primeira vez. Você ainda lembra disso? A primeira vez que você ouviu? Não a palavra. Porque às vezes a gente escuta a palavra muitas vezes e a gente não abre o coração, não é verdade? Quem cresce na igreja às vezes sofre um pouco disso, porque vive a ideia dos cultos, mas tem momentos em que o Senhor literalmente trata conosco, não é verdade? E mesmo aqueles que não cresceram na igreja, depois de tempos vindo à igreja, pode esfriar e continua nessa mesma rotina do eu só vou. Mas tem momentos em que o Senhor marca, e deixa marcado, fala conosco, e grava, mais uma vez, o seu imenso amor nos nossos corações. Quando nós sabemos que o que Ele poderia dizer é, por que você pecou? Quando Ele diz, me dê a sua mão. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Quando nós achamos que Ele deveria dizer, por que você fez isso? Ele diz, me dá a sua mão. Aí você pergunta, mas você não vai falar nada? Não vou perguntar nada, me dá a sua mão. Jesus não perguntou nada para ele, disse, me dá a sua mão. Me dá a sua mão. Me dá a sua mão. Hoje ainda você daria a sua mão, a sua alma, a sua vida ao Senhor? Porque Ele é tardio em irar-se, diz a palavra. Grande Deus. Grande Deus. 31, e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco. Eu vou parar aí. Jesus leva ele para onde? Para dentro do barco. Jesus coloca ele de novo na situação que era para ele estar, lá no início, lembra? E agora Jesus mostra algo que é o controle que ele tem sobre a natureza. Ele fala para o vento, até aqui, tá? Acabou. Deus me toma nas mãos. Deus te toma nas mãos. Coloca eu e você no lugar que era para a gente estar. Na ordem que Ele deu. Do lugar que nós não deveríamos ter saído. No lugar onde nós não deveríamos ter duvidado. No lugar aonde Ele ordenou que nós vivêssemos. Que eu chamo da sua presença. Nos coloca no barco, que é a sua presença. Nos coloca de novo no barco, que é a sua presença. E Ele acalma a situação. E ó, o vento cessou. A tempestade cessou. Situações adversas acontecem.
Ventanias acontecem. Vendavais, eles vêm. Como que nós vamos encarar? Sob a ordem dele ou sob o medo? Dizendo o que ele disse para fazer acima de todas as coisas, ou tomando decisões como nós queremos? Ou às vezes nem nós queremos, mas pelo medo nós tomamos. Lembrem-se, ventanias, elas acontecem. Vendavais, eles vêm. Ligações inesperadas surgem. Acidentes, muitas vezes doenças, problemas, dores, lutas, elas vêm. Lembro de uma coisa que, quando Pedro reconheceu Jesus, eu fico pensando também, né? Por que ele não parou e falou um monte para Jesus? Jesus, por que você mandou a gente vir aqui? A gente está te seguindo. E ele ousa andar com Jesus. A última coisa que eu queria dizer é: nós temos tudo para murmurar. As razões para murmurar, às vezes Deus até nos entrega, sabia? Aí, essa situação estava tudo certo para você murmurar. Sua vida estava completamente ideal para você murmurar. Mas na verdade, Ele quer ver se nós vamos pedir para andar sobre as águas e não reclamar do lugar para Ele, da onde o lugar Ele nos mandou ir. Não reclamar deste lugar aonde Ele nos mandou ir. Não reclamar do lugar, o meio que Ele nos mandou fazer. Mas simplesmente obedecer, obedecer, obedecer e obedecer. Eu termino dizendo o que está escrito em João. Abra comigo, João 16. Bem conhecido, nós vamos ler o 33. Como eu falei, lembrem-se, não foi coincidência, não é e nunca será na presença dele. Nunca. Diz assim: estas coisas vos tenho dito, para que em mim tenhais paz. No mundo passais por aflições, mas tende bom? Eu venci o mundo. Deus te abençoe e as palmas louvem o nome do Senhor Jesus.